Olá, boa noite. Hoje é 11 de 3 de 2025, 11 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, parte 2060, 2260. Então, 2 Reis 22, versículo 3 em diante. Então, Marcos 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Então, anunciar o evangelho é a vontade de Deus. Ouvir o evangelho é a vontade de Deus, que Deus quer que as pessoas ouçam, que as pessoas escutem o evangelho. Então, Deus quer que pessoas anunciem o evangelho, Deus quer que pessoas escutem e ouçam o evangelho. Só que Deus não quer só isso. Deus quer que as pessoas creiam e se batizem para ser salvo. Então, esse mistério de crer e se batizar, quando a pessoa é criancinha e se batizou na sua religião que era, esse batismo ele não vale para o que Jesus ensinou. O que vale é quando a pessoa já tem, já é um homem, uma mulher, que já entende o que é certo, o que é errado e que crê no evangelho. Então, o batismozinho que a criança é batizada lá, tudo bem. Tem religião que faz isso. Eu não vou questionar isso, não vou discutir religião nenhuma. Mas esse batismo de pequeno, ele não é o batismo que Jesus mandou batizar. O batismo que Jesus mandou batizar é quando a pessoa ouve o evangelho, quando a pessoa crê, aí a pessoa se batiza. Aí é o batismo que vale, que é válido, que Deus e Jesus Cristo determinou para que o ser humano fizesse, para que o ser humano faça, para que seja salvo. Então a pessoa de 50 anos ouviu o evangelho, tem que confessar Jesus e se batizar, então eu vou me confessar. Tem 15, 12, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80, é ouvir e se batizar. Tem 20, 25, 30, a pessoa tem que ouvir, crer no evangelho e se batizar. O de pequenininho não salva, não serve para a salvação. É o de grande, é o de ouvir o evangelho, crer e se batizar, é o que serve. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o evangelho tem que ser anunciado, pregado. Anunciar o evangelho. Deus quer que as pessoas anunciem, Deus quer que as pessoas escutem e ouçam o evangelho. E Deus quer que a pessoa creia e se batize para não ser condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a vontade do Senhor. Então, Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muita maravilha? Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Deus ele não conhece a pessoa se a pessoa estiver fazendo aquilo que é a vontade do diabo. Aquilo que é a vontade do diabo. Se a pessoa tem um desejo, a vontade, a inclinação e quer viver praticando a vontade do diabo, e a pessoa não quer amar o seu próximo, a pessoa não será salva. Não será. Então, tem muita pessoa que é pastor, presbítero, diácono, como evangelista, apóstolo, missionário, bispo. Tem muitas pessoas que têm esses cargos, que têm essas missões, que fazem a obra de Deus. Muitas pessoas que aceitaram Jesus, que batizaram, se batizaram, que poderão perder a vida eterna, se não fizer a vontade do Senhor, se praticar iniquidades. Então a pessoa tem que estar atento. Então, 2 Reis 22, versículo 3. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor. Isso aconteceu lá em Israel. O qual os guarda do umbral da porta juntamente do povo, juntaram do povo, e que a dei na mão dos que têm o cargo da obra,
e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que repare as fendas da casa, para ajeitarem. Aquele que tivesse o reboco que tivesse errado, não o reboco, reparasse o templo, que tivesse precisando no templo, desde a limpeza até a restauração de paredes ou qualquer outra coisa. Tinha que cuidar do templo. Então ele fez isso, ele restaurou o templo. O templo estava um pouco danificado, ele restaurou todo. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprarem madeira e pedra lavrada para repararem a casa do Senhor, o templo, lá em Israel. Não é nenhuma casa no Brasil e nenhuma outra nação. Era o templo que tinha em Israel, que tinha que ser reparado todos os anos, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses reparado. E o dinheiro que se recolhia era para ajudar, para limpar. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procedia com fidelidade. E eles eram todos fiel. Então, isso aqui que ele fez, ele restaurou o templo, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso agradou ao Senhor. Então, no momento que a gente ensina o Evangelho, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, é como se você estivesse reparando o templo. O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. O ser humano é templo e morada do Espírito Santo. Através da pessoa confessar Jesus e se batizar, o Espírito Santo vai habitar dentro do corpo da pessoa. Então a pessoa tem que o templo ser reparado. Então quando se deixa de pregar algo, quando se deixa de anunciar o Evangelho como Jesus falou, como ele ensinou, aí não está reparando os templos não. Os templos não estão sendo reparados. Quando a pessoa não ensina o Evangelho, a pessoa não está reparando os templos. Então ele restaurou o templo. Então o Evangelho restaura templos, restaura vidas e garante a salvação. Principalmente crer no Evangelho.